Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Vou começar agora o nosso papo sobre garantia, sobre como gerar valor para os clientes, como é que a gente melhora os nossos produtos na ponta. A gente está aqui com o Daniel Brandão, bem-vindo aí, uma honra ter você com a gente. Obrigado, Fernando. É uma grande satisfação e é um momento muito especial de mercado que a gente quer mostrar para o mercado como é que a garantia, que hoje é custo ou um problema legal dos 90 dias, transformar numa oportunidade para que a loja e a concessionária consiga se diferenciar no mercado, até ter mais rentabilidade e vender mais veículos. Boa. Então esse é o nosso objetivo com esse lançamento que a gente está fazendo aqui hoje. Boa, muito bom. Quer se apresentar para a galera? Com certeza. Então, Daniel Brandão, fundador aí da F&I Brasil há mais de 25 anos, ajudando os concessionários a desenvolver o negócio de F&I. E um dos principais produtos, quando a gente tem como referência o mercado americano, é a garantia estendida. Então já é cultura no mercado americano o cliente que compra um veículo ser entrevistado pelo gerente de F&I, que é o F&I Manager. Lá eles chamam de o F&I é o Business Manager, que é um gerente de negócios, que logo depois da venda do carro lá nos Estados Unidos, entra esse profissional que é o melhor vendedor de toda a concessionária. Chega a ser até o segundo maior salário numa operação americana de uma concessionária, é do gestor de F&I. E qual o principal produto que ele trabalha com o cliente? A proteção da garantia. Então, claro, vem a garantia de fábrica, tem um certo período, tem algumas coberturas, porém o cliente entende, nesta apresentação do gerente de F&I, e a garantia que ele de repente tem não vai ser suficiente para os riscos que ele está exposto. Por exemplo, será que um brasileiro... Levanta a mão para mim e fazer a pergunta para quem estiver me ouvindo aí. Será que o brasileiro médio costuma ter aí 2 a 5 mil reais disponível para lidar com o reparo do veículo? Levanta a mão para mim, por favor, quem acha que tem? Muito bem, está aí comprovado que não é uma prática, não é a cultura do brasileiro estar preparado para eventualidades. Da mesma forma que não é cultura estar preparado para eventualidades, também não é cultura ser oferecido a possibilidade dele se proteger. Desta maneira, um cliente que tem uma garantia mais completa, ele vai ter muito mais previsibilidade no orçamento. Então ele sabe que, ao ele comprar o veículo e pagar uma parcela, grandes custos e grandes surpresas não vão afetar o orçamento dele. Dessa maneira, a garantia é uma forma dele sair mais protegido da concessionária ou da loja. Boa. André, Daniel, desculpa. A gente sabe o quanto que é importante o desenvolvimento da confiança no processo de venda de veículos. O que você acha que é o papel de todo o ciclo de venda, desde da reputação da concessionária, a reputação dos vendedores? Qual que é o papel da garantia nesse cenário, nesse ponto? Um ponto interessante é que vários produtos de F&I podem ou não ser oferecidos, têm ou não espaço para ser tratado com o cliente. Só que, por exemplo, está comprando um veículo 0 km, já faz parte da compra daquele veículo uma garantia de fábrica. Então, esse gancho, bem piano, explicar para o cliente a garantia de fábrica já pode ser acrescentado uma garantia por mais tempo. Na mesma forma do veículo usado, a pergunta do cliente vem: qual é a garantia? Qual o tempo de garantia? Ao invés daquele sorriso amarelo de falar, 3 meses legal, parece que até um descompromisso de quem está vendendo um carro usado, ele já fala com uma linguagem corporal que mostra total descaso com o cuidado e a proteção desse cliente. Agora, se ele diz o seguinte: aqui na minha empresa você tem 1 ano de garantia em todos os veículos seminovos, isso já aumenta a credibilidade, a reputação daquela loja, e isso se transforma em diferencial, significa vender mais carro. E aí vocês têm formas, com os produtos agora da Autoavaliar, de só substituir os 90 dias de garantia legal ou também acrescentar mais 9 meses. Aí o seu cliente sai com 1 ano, e se você está numa rua, está no mercado competitivo, será que o concorrente tem esse 1 ano de garantia para ser oferecido para ele? Se não tiver, deve ser muito bem explorado, tanto o cliente podendo pagar algo a mais ou sendo já colocado dentro do preço do veículo, que passa a ser mais um fator para vender aquele carro. Boa, legal. Acho que tradicionalmente a gente vê que os lojistas costumam colocar a garantia nos casos que eles sentem mais risco. Como é que a gente, como que você vê, como que a gente muda essa dinâmica em que eu deixo de colocar a garantia só nos carros que têm maior risco e eu passo a colocar a garantia nos carros que eu consigo gerar valor adicional? Então, com relação ao histórico do mercado de garantia no país, foi assim que realmente nasceu. Quando surgiu a garantia para veículos seminovos,
as concessionárias, os lojistas escolhiam os piores veículos para colocar a garantia, já sabendo que ia ser um problema. Consequência disso, acabou criando no mercado uma imagem negativa, porque muitas vezes já eram ali vícios ocultos, já eram situações que a seguradora não ia ter como cobrir, o cliente ficava insatisfeito e aquilo que era para ajudar acabou gerando um grande problema para todo o setor e o segmento da garantia. Isso lá na década de 90, né? Então, falando aí de alguns anos atrás. De que forma que hoje as concessionárias e lojistas estão utilizando a garantia? Por uma decisão estratégica de negócio. Então, ela entende que eu posso colocar a garantia em todo o meu pátio, em todos os veículos, e aí passa a ser um diferencial em relação à concorrência. Eu não vou selecionar um ou outro, até porque o cliente percebe que um tem garantia e o outro não. Qual o motivo? Será que esse está com a garantia, de repente, tem alguma coisa? Ele pode até desconfiar da operação e da índole daquele concessionário ou lojista que está selecionando quais veículos vão ter ou não vão ter. Então, o ideal é, dentro desse nosso programa, você escolhe, quer trabalhar com a garantia em 3 meses para toda a operação? Sim, é para todos os veículos. Isso, inclusive, é a forma de ter barateado tanto esse produto. Quando você vê com a concorrência aí no mercado, o nível de cobertura que nós temos e o preço não tem nada parecido, porque nós corrigimos essa distorção. Se aquela falsa vantagem de você escolher o carro problemático, achando que assim você está resolvendo seus problemas, isso encareceu muito o produto garantia. Da forma que a gente faz, não. É para todos os veículos um preço justo que faz o cliente sair com essa proteção. Vamos falar sobre giro e giro de estoque, né? Como que você vê o impacto da garantia no giro do estoque? Velocidade. Fazer uma pergunta. Se tivesse 2 carros iguais para vocês escolherem, levanta a mão para mim. 2 carros idênticos. Qual dos 2 vocês prefeririam comprar? Primeiro, levanta a mão aquele sem garantia nenhuma. Ou agora levanta a mão quem quer comprar aquele carro que tem 1 ano de garantia. Claro, a garantia faz toda a diferença. A questão é o quanto a mais tem de valor e que o cliente atribui àquela operação. Vou fazer uma pergunta simples de novo. Pode mostrar em números para mim, tá? 10%, 20%, 30% que eu consigo ler aqui as sinalizações. Se você fosse comprar um veículo 0 km, que já vem, por exemplo, com 3 anos de garantia, vem com 1 ano de garantia. Se eu tivesse como vender esse carro para você, sem 1 ano de garantia, quantos por cento de desconto vocês gostariam? 10%, 20%? Imagina, vocês vão sair com um carro de 100 mil reais, com 0 tempo de garantia. Quantos por cento vocês gostariam de desconto comparando com um carro que tem 1 ano de garantia de fábrica? 10, 20%, 30%, 40%, chegou a 40%. Isso é o que você atribui de valor no primeiro ano da garantia, que é quando o carro tem menos chance de dar defeito. Vai dar mais chance quando? No segundo ano, no terceiro, no quarto. Imagina quanto valeria, então, né, uma garantia de 2 anos, de 3 anos, que também tem a opção de escolher dentro do programa. Então é só para mostrar como é que na mente do cliente a garantia faz sentido. O que falta muitas vezes é uma oferta bem estruturada, um preparo do time para fazer uma fala bem elaborada para o cliente entender o valor que ele tem ao se proteger. Boa, ainda bem que você tocou no tema time. Como é que você faz para o teu time estar mais qualificado a provar, mostrar o valor para o seu cliente de que a garantia é importante? Eu vou pegar o gancho da garantia e vou extrapolar para qualquer outra necessidade que temos de ter um time melhor preparado. Vou fazer aqui um paralelo, né? Vocês têm o time do coração. Então o seu time de futebol, por exemplo, em média, treina e joga, não é assim? Depois da outra semana, treina e joga. E o engraçado é que não é joga. Não é joga. E aí uma vez no ano vamos preparar um evento que é um treinamento. Não deveria ser dessa forma. Fazendo de novo, paralelo com o mercado americano, o treinamento é diário. O responsável pelo time de vendas separa ali 15 a 20 minutos todos os dias de manhã, antes de abrir a loja para os clientes, para reforçar, relembrar. É um caso que é catedrático essa prática, porque o profissional de vendas precisa ser relembrado, precisa ser reforçado o conhecimento, o aprendizado, e a garantia não é diferente. Tem que fazer, por exemplo, uma simulação com o vendedor de manhã. Quando o cliente vai, por exemplo, comprar um veículo com ou sem garantia, que diferenciais você mostraria para ele que é a vantagem de comprar com garantia? Da mesma forma, um comparativo entre 2 modelos diferentes. Por que comprar na sua loja e não comprar no concorrente? Qual foi a última vez que você testou que o seu vendedor sabe diferenciar o seu grupo, a sua loja do concorrente?
Isso quase nunca acontece. A gente depende do mercado, da sorte, do talento e da vontade do vendedor. Deveria depender de técnica e prática regular, constante e disciplina para que esse vendedor esteja sempre bem preparado, sempre bem qualificado. A garantia não é diferente. Boa, legal. Para quem quer acelerar a venda de garantia dentro da concessionária, dentro do grupo. Vou mudar a pergunta. O objetivo não é acelerar a venda de garantia. O objetivo é vender mais carro com mais rentabilidade. A garantia é um meio. Exato. E se eu preciso, então, operar melhor a garantia, primeiro, é escolher a garantia já ser default, né? Já ser padrão nos 90 dias, ao invés da garantia legal. Então, eu já passo até a garantia cobrindo todo esse meu risco. E aí, com relação à pergunta que você ia me fazer, exato. E se eu quero agora vender mais garantia, você preparar um plano de remuneração estimulante para o time de vendas, porque se o vendedor não ganha, ele não vende, e é bom que seja assim. Você imagina vendedor que não gostasse de dinheiro, aí seria o problema. É melhor vendedor você ter que segurar do que empurrar. Se o cara gosta de dinheiro, fantástico. Premia, dê condição para que ele tenha estímulo em oferecer. E quando o vendedor tem interesse, ele oferece. E se ele está preparado, oferece mais ainda, porque ele tem segurança. Então são esses dois elementos. Disponibilizar um plano de remuneração interessante, um percentual sobre o que você ganha, por exemplo, de comissão, 10, 20, 30% para time de vendas, e preparar para que ele tenha um pitch, né? Que ele tenha ali uma forma de oferecer que encante o cliente, que estimule o cliente a comprar. Primeiro passo é oferecer. Exato. Quando o vendedor não oferece, a venda é certeza que não vai acontecer. Mas quando ele oferece de forma adequada, porque está bem remunerado e bem preparado, a venda acontece. E aí esses 9 meses tem remuneração, é uma fonte adicional de comissionamento para a loja. Legal. Você tem algum case, alguma história que você possa compartilhar de algum grupo, de algum cliente que realmente consegue fazer esse processo de proteger os carros ou gerar valor, certificar os carros dentro do estoque e tem sucesso e pode ser um espelho para os nossos outros possíveis potenciais clientes futuros clientes? Esta pergunta, por mais curiosa que seja a resposta e aí o interesse do pessoal, tem que conversar no privado com o nosso time comercial. Eles conhecem os cases, eles sabem os grupos que estão se diferenciando e tendo resultado, mas a gente não está autorizado aqui a falar em público. Então deixa essa cereja do bolo aí para uma conversa com o seu representante comercial da Autoavaliar. Então, tá bom. Vamos falar dos diferenciais do nosso produto comparado com garantia de fábrica e comparado com os nossos concorrentes. Perfeito. Fala um pouco sobre os principais diferenciais comparado com a garantia de fábrica, comparado com os nossos concorrentes. Então, nós temos no material depois que são bem detalhadas as coberturas, mas o que a gente já pode afirmar que são os dois pontos principais. A nossa garantia, comparada com o que vocês veem para o mercado, ela é mais completa e mais barata. Com a empresa, que é a BS2 Seguradora, que vem de uma bagagem dos seus dirigentes, no caso o Adriano Romano, que foi presidente da Cardiff por mais de 15 anos, ele que foi o responsável em fazer as principais parcerias em vendas de garantias no mercado brasileiro. Bancos Volkswagen, Renault, Nissan, Toyota, Honda, GM. Então, todas essas parcerias construídas por ele, hoje ele está à frente da BS2, que é a parceira da Autoavaliar. Então, pelo conhecimento do mercado, corrigindo essas arestas que prejudicaram o avanço do mercado de garantia no passado, nós conseguimos criar esse modelo e que consegue se diferenciar em ser um produto mais completo e mais barato. São os dois principais itens que funcionam e que fazem a diferença nesse mercado. Uma das grandes dores de cabeça do concessionário, do lojista, é o pós-vendas, né? Fala um pouco sobre o pós-vendas, sobre o processo de gestão do cliente depois que ele contratou a garantia. O que é muito importante nesse produto é a confiança e a credibilidade. E é por isso que a marca Autoavaliar, estando presente no mercado, sabe que ao cliente precisar, analisado, claro, pela seguradora, sabendo e que vocês sabem que itens de desgaste não estão cobertos, o nosso todo trabalho de preparação do time para não vender aquilo que não é real, o cliente também vai entender o que está na garantia estendida, na garantia mecânica, na garantia complementar, que é igual à lógica de uma garantia de fábrica. São produtos que espontaneamente podem ter algum problema, né, de montagem ou de fabricação, e isso terá cobertura. Itens já previstos de manutenção, né, de desgaste, eles não fazem parte. Então, desta forma, o atendimento é primoroso e é o que cria a reputação da Autoavaliar e da BS2 nesse mercado. Boa, legal.
Nós da Autoavaliar estamos muito felizes de ter vocês como parceiros, tá, com a gente nessa empreitada. Nós te agradecemos muito. A gente está já vendo um feedback dos clientes que estão entrando, estão usando, que é bastante positivo. Então, convido todos vocês que estão nos ouvindo a conversar com o time comercial, a buscar os executivos de contas, porque a gente tem soluções para as concessionárias que vão nos ajudar a construir um mercado melhor, mudar a percepção da garantia no mercado. E se aproveitar mais dessa oportunidade da garantia, uma vez bem trabalhada dentro da operação, né? Exatamente, gerar mais dinheiro, gerar rentabilidade. É isso que é importante. Para o negócio e construir um mercado melhor, né? Perfeito. Um mercado mais positivo. Então, obrigado pela sua Valeu, presença. obrigado, eu que agradeço. Obrigado, pessoal.